Olha só, pessoal, nós estamos falando muito de manifestações porque o assunto do momento é esse. É importante que a gente esclareça certas questões para a gente não ficar muito naquela questão, é vandalismo, a imprensa almoça vandalismo. Ontem carros de imprensa foram depredados. Nós estamos mostrando aqui a parte boa. Daqui a pouco nós vamos mostrar essa parte complicada aí que aconteceu ontem, né? E as manifestações que ocorreram na sexta-feira foram uma grande oportunidade de várias classes sociais, várias gerações, pessoas de todos e vários tipos de credos reivindicarem a sua ideologia, a forma como vê o mundo e o seu protesto. Batista, eu vou me chamar aqui de novo, viu? Coloque eu na tela. Já são 5 horas e começam oficialmente as manifestações aqui no centro de Goiânia. Ao contrário do que muitos pensavam, o caminho que está sendo feito está sendo no sentido da rodoviária, da Praça do Trabalhador. E o goianiense literalmente saiu nas ruas nesta quinta-feira. Qual que é o seu objetivo aqui? Qual que é o seu protesto? Meu protesto é apoiar essa mobilização nacional que é pró-nação, não é só pró-passagem, não é só pró-inclusão social, é pró-Brasil isso aí. A nação é muito maior do que uma seleção, é muito maior do que 20 ou 30 centavos. Aqui está todo mundo representando uma nação, inclusão social, uma briga por direitos. Seu protesto o que é geral? É sobre a passagem? O nosso protesto é sobre a passagem, é sobre a corrupção que há em Brasília. É uma falta de educação. O Brasil custar a deputados federais e senadores 11 milhões de reais por ano, cada deputado, sendo que a Itália é 2 milhões e 500, a França 3 milhões e o Brasil é os políticos mais caros que existe no mundo. Quem protesta contra o quê? Contra a saúde, aumento, falta de saúde, falta de investimento na infraestrutura do Brasil. É manifestar contra o alto investimento na Copa do Mundo e nada de investimento na saúde, na educação e em geral na infraestrutura do nosso país. É protesto para tudo quanto é lado aqui na Avenida Goiás. A segunda parte da manifestação dos trios estão saindo da Anhanguera daqui a pouco e a nossa equipe está em outro ponto, lá no início da manifestação que segue. Dia 20 de junho é para ficar marcado na memória dos goianos. Hoje aconteceu a maior manifestação. Acontece. Só para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que compareceram ao evento, aqui na Praça dos Bandeirantes, olha só, mostra aqui, Valdemar, como é que tá essa praça. E é um movimento que inclui várias categorias. Você pode ver lá ao fundo as pessoas que defendem, né, a LGBT. Então, assim, realmente é um movimento que vai marcar a história não só dos goianos, mas a história do Brasil, a história política. Qual o nome do senhor? Carlos Cândido da Silva. Qual que é a causa de vocês, seu Carlos? A causa nossa é que nós somos produtor rural. E nós estamos com um problema lá na Maripotápolis que as autoridades não resolvem. Nem o Estado, nem o INCO. Aí nós estamos lá no INCO. O INCO lá está fechado. O pessoal saíram tudo. E hoje viu essa manifestação aqui como oportunidade para vocês, para a sua classe? Como uma oportunidade e outra. E nós estamos sabendo, né, pelo rádio, que eu tenho filho que estuda, eu também já estudei, eu participo sempre, toda vez que tem eu venho. É com esse espírito de esperança que os jovens foram a Goiânia, na Praça dos Bandeirantes. Estamos fazendo história? Estamos. Eu espero, né? Tem muita bagunça, mas esperança, né? E polícia cairia bem também, porque tem um monte de baderneiro, mas tenho certeza que a maioria do pessoal tá aqui não é por isso, não é só pela bagunça. A gente quer fazer alguma diferença, sabe? A gente espera conseguir isso hoje. Tá, hoje não, mas a longo prazo a gente espera pelo menos mobilizar o governo para que ele tome alguma atitude decente em relação à população, porque já virou piada e já tá há muito tempo isso aí, né? Tá na hora de mudar. Você acha que essa manifestação hoje, ela é um marco para a história de Goiás? É um marco pro Brasil, porque não só tá acontecendo aqui, né? E, tipo assim, eu não lembro disso ter acontecido, tipo assim, claro, foi graças à internet e tal, mas estamos progredindo, estamos avançando e espero que a gente consiga alguma coisa. Nós estamos aqui com mais um grupo, né, que luta por uma causa. Você me falou a respeito da PEC 37, é a principal? Correto, a PEC 37 é a principal causa que a gente quer combater hoje, até porque o Ministério Público tem que ter poderes suficientes para investigar todo tipo de corrupção dentro do Congresso Nacional. Hoje a gente leu que eles fizeram uma pausa em relação à aprovação desse projeto. Para você, o que significa isso? Não, para mim essa pausa para a população não é nada. A gente quer de fato que essa PEC 37 não exista. Até porque o Ministério Público tem que ter direitos suficientes para investigar qualquer tipo de deputado ou senador dentro do Congresso Nacional. Qual é o seu propósito aqui hoje? Tentar mudar o Brasil, né? Já passou da hora. A gente veio com você, veio com os
de casa? Sim, quando eu falei que ia vir, muitos pais até falaram que ia proibir os outros filhos, mas meu pai está dando maior apoio. O senhor tem que estar aqui incentivando a sua filha nessa causa. Estou incentivando a minha filha e toda essa geração, porque eu posso não estar aqui há alguns anos, mas minhas filhas e meus netos estarão. Muda Brasil. O senhor quer deixar um país bom para os seus filhos, para os seus netos? Diferente de tudo que a gente já passou nesse país. Um país mais democrático, mais livre, um país melhor para se viver, essa geração. Então o senhor acha que é um bom exemplo que o senhor está dando para sua filha? Bom exemplo que eu estou dando para minhas filhas, para minhas sobrinhas também que está presente aqui. Por que a Copa é mais um protesto para a corrupção? É porque eles dedicou muito à Copa e esqueceram as classes mais médias, as classes inferiores. E nós devemos olhar para todas as classes sociais. Quer dizer, viraram uma estrela a Copa do Mundo, gastaram milhões e milhões de dinheiro e esqueceram essa. Essa é uma reivindicação que demorou a ser acontecido e agora é o brasileiro que está se reivindicando. Nós todos reivindicamos essa questão. Fora a corrupção. Olha, pessoal, são imagens belíssimas, imagens lindas que repercutiram não só no Brasil, mas repercutiu mundialmente. Como havia dito, uma TV francesa colocou Goiânia como um exemplo de democracia. Enquanto Goiânia estava com esse manifesto pacífico, o pau estava quebrando em Brasília, em São Paulo, no Rio, em BH, em Porto Alegre, em várias cidades. É uma pena que essas imagens, né, estão sendo substituídas pelas de ontem, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ontem. Mas isso aí é muito lindo, isso aí, a gente só vê esse tipo de união do povo brasileiro em época de Copa do Mundo, né? Em época de Copa do Mundo, os jogadores estão ganhando rios de dinheiro, a FIFA, né, que ganha, né, quantos e quantos milhões de dólares nesse tipo de evento que ela faz por aí, né, estão enriquecendo, ainda falam mal dos países por onde passam, mas tem que ter união na Copa do Mundo, muito bonita a união na Copa do Mundo, mas mais bonito ainda é a união do povo buscando os seus direitos, o povo buscando os seus direitos, cada um com a sua bandeira. Eu havia falado que é importante um foco nas manifestações, como teve de ontem, focado na PEC 37, mas como foi a primeira manifestação em Goiânia, né, lógico, todo mundo quis extravasar a sua opinião, todo mundo quis mostrar a sua opinião, né, alguns a favor da Dilma, outros contra, alguns falando de outros políticos, de governador, de prefeito, né, alguns falando do poder judiciário, então cada um falou aí e conseguiu extravasar. E são imagens belíssimas que nos orgulham de ser brasileiro, o povo brasileiro que era considerado muito omisso, mas mostrou que não é omisso, mostrou que não aguenta mais tanta corrupção, tanta injustiça nesse país, e esses protestos repercutiram tanto que ontem a presidenta veio a público, né, e apresentou 5 medidas iniciais, que nós vamos falar dessas medidas ao longo dos protestos. Então, parabéns ao goianiense por essas cenas, porque o vandalismo é para poucos. Parabéns aos goianienses que mostraram um exemplo de civilidade, um exemplo de que estão em um Estado democrático reivindicando os seus direitos. São muito bonitas essas imagens. Goiânia, essas imagens serviram para abalar a nossa Assembleia Legislativa, a nossa Câmara de Vereadores, nosso Poder Executivo, para mostrar que o povo de Goiânia, o povo de Aparecida, o povo goiano em geral, é um povo que vai para as ruas, né? Se isso foi massa de manobra, né? A teoria da massa de manobra que diz que um grupo forte está manipulando, está por trás dessas manifestações no Brasil, se foi massa de manobra ou não, que se dane. O importante é que quem fez, se realmente foi uma massa de manobra, o que é questionável, o importante é que foi uma coisa muito positiva, porque não está afetando A ou B, está afetando toda a classe política e a população goianiense, goiana e brasileira não suporta mais esse tipo de protesto.